Vamos começar, por exemplo, pela conscienciosidade, ou o que é chamado de realização. Que traço é esse? É basicamente aquela pessoa que ela é extremamente disciplinada. Ou eu poderia dizer de que maneira? É aquele traço que você consegue fazer a coisa certa, mesmo quando fazer a coisa certa é o mais difícil a ser feito. Como assim? É uma pessoa que tem uma tendência a ser mais disciplinada, mais organizada, a buscar realizações, atingir metas, é voltado para metas, etc. Esse traço de conscienciosidade está, obviamente, na nossa sociedade atual moderna, ligada a sucesso em trabalho e acadêmico. Por quê? Porque é um traço de personalidade voltado à realização, a cumprir metas. Em uma sociedade moderna organizada, pessoas que tenham traço de conscienciosidade alto vão acabar dando melhor nesse ambiente, pelo ambiente que a gente está. Então, tem algumas perguntinhas para a pessoa entender. Será que eu tenho esse traço de conscienciosidade ou não? O que você acha? Vamos fazer essas perguntas? Vamos. Então, para quem está ouvindo, pega aí um papel e caneta e anota assim. 0 seria, eu não concordo nada com isso. E 10 seria, eu concordo extremamente com isso. 5 eu concordo mais ou menos. A gente tem aí 10 primeiras frases que você diz, pensa na sua cabeça se você concorda ou não com isso. Faz aí, Lutz, vamos junto. Ó. Então, a conscienciosidade ela vai se dividir em 2 aspectos. O primeiro é de diligência. Vamos lá para as frases. Eu termino meus planos, de 0 a 10, quando você concorda. Termino as coisas rapidamente. Sempre sei o que estou fazendo. Termino o que começo. Não perco meu tempo. Acho fácil começar a trabalhar. Não bagunço as coisas. Coloco minha cabeça na tarefa que estou realizando. Nunca adio decisões. E não sou facilmente distraído. Pronto, com essas 10 frases já deu para entender o que seria alguém com alto traço de diligência, que é esse traço, é um dos aspectos da conscienciosidade. É um cara que termina todos os planos, faz as coisas rapidamente, muito focado, não se distrai, consegue ir até o final, porque para ele o que importa é o quê? A meta, a realização, o objetivo. Mais do que como eu estou me sentindo agora. É missão dada, missão cumprida. Essa é uma grande frase com alto traço de conscienciosidade, principalmente dessa diligência. Conta aí nos comentários, hein? Quem que tá nos comentários aí? Pessoal. Conta aí como que você saiu nesse traço. E aqui fica uma dúvida. Então é muito bom ter alto traço de conscienciosidade? Cara, no senso comum eu responderia que sim. Eu responderia que sim, mas obviamente isso um alto traço deve trazer algumas complicações. Então vamos olhar, na sociedade moderna, na maioria das coisas é algo bom, no contexto da sociedade moderna organizada, ter um alto traço de conscienciosidade. Mas tudo na natureza tem um pró e um contra. O que será que está por trás? Qual que é a emoção básica que está por trás da pessoa que tem alto traço de conscienciosidade aqui, de diligência principalmente? O que você acha que está por trás que leva uma pessoa a ser assim? Qual a emoção básica que está por trás, provavelmente? Por que a pessoa é assim? Primeiro, tem influência genética, é verdade. Mas se você for perguntar para a pessoa que tem esse alto traço, que pontuou 10 em tudo que a gente falou, você pergunta assim, como que você se sente quando você não está fazendo nada, de boa, no sofá? Como você se sente? Culpado. Culpado, perfeito. O que está por trás desse traço, a emoção básica que provavelmente está por trás desse traço, é a sensação de culpa ou vergonha quando eu não estou produzindo em direção a uma determinada meta. Lembra como isso aqui é muito dopaminérgico, esse traço? E a pessoa pode realizar muitas coisas com isso, mas também quanto maior esse traço, menos flexibilidade eu tenho para mudar no meio do caminho. E é aqui que vou tentar mostrar como não tem como você falar que um traço de personalidade é bom ou ruim e depende da situação se é adaptativo ou não. Imagina que eu estou com uma pessoa com baixo traço de conscienciosidade. Baixo traço. Você vai pensar, nossa, é muito ruim esse cara, não chega até o final dos planos, ele tá distraidão, ele tá desfocado, é um cara que não termina o que começa.
Mas em um ambiente caótico, é esse o cara que você quer do seu lado. Por quê? Porque ele tem uma maior flexibilidade para mudar o plano no meio do caminho. Vou te dar um exemplo. A gente está atravessando a floresta porque a gente caiu no avião e está atravessando a floresta. E aí tem um cara com alto traço de diligência. Ele fala, cara, nós vamos do ponto A ao ponto B. Nós vamos chegar lá nesse rio. E por essa rota. E ele segue firme naquela rota. Mas de repente apareceu uma pegada de urso. Não, a gente planejou, é do ponto A ao ponto B. Opa, peraí. Um pelinho de urso. Não, a gente planejou, é do ponto A ao ponto B, vamos chegar lá. E ele vai até quebrar a cara e ser comido pelo urso. Enquanto um cara com maior flexibilidade, com menos traço de conscienciosidade, ele está no meio do caminho e fala, opa, pegada de urso, vamos aqui, ó, por um caminho totalmente diferente. Então, e o sucesso do negócio depende desses dois tipos de pessoas. Uma pessoa que é capaz de seguir o plano até o final, em geral é um administrador, e outra pessoa que não tem tanto essa vocação e é capaz de se adaptar rapidamente e não se importa do plano não cumprir até o final. Eu tenho uma funcionária que ela é maravilhosa, né? E ela tem um altíssimo traço de conscienciosidade, mas eu tenho uma grande dificuldade em fazer ela mudar de direção uma vez que ela está numa direção em um plano. Então, se eu falo, por exemplo, vamos fazer isso todos os dias, 8 horas da noite. Ela faz, ela vai cumprir. O traço dela é extremamente missão dada, missão cumprida. Alto traço de diligência. Mas se precisar mudar o plano, é todo um trabalho de convencimento, explicações, e ela ainda se sente mal porque a gente desviou daquele plano. Vê como algo que pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo, dependendo da adaptação. Só que, obviamente, na nossa sociedade moderna, alto traço de conscienciosidade e diligência está associado principalmente a sucesso profissional. Não vai garantir sucesso profissional. Mas aumenta a chance. Aumenta a chance. Então, dentro de conscienciosidade sai esse traço, esse outro fator que é a diligência. Perfeito, esse aspecto. E agora vamos ver o outro raminho que sai da conscienciosidade, que é esse daqui, vamos lá novamente para cada um se conhecer, que é o traço de ordem, é o aspecto de ordem. Então a gente tem conscienciosidade, desse sai um ramo de diligência, do outro um ramo de ordem. Vamos lá para 10 questões novamente, todo mundo pega papel e caneta, 0 é não concordo nada, eu não sou assim. E 10 é concordo extremamente, eu sou assim. E 5 está ali na metade. O cara responde uma para cada resposta ou meio que ao todo? Um para cada resposta. Tá, então fala um pouquinho mais devagar. E não existe certo ou errado. Não, isso não é prova. Se você tirar isso é autoconhecimento, para você se conhecer. Vamos lá. 1, não deixo minhas coisas jogadas. 2, gosto de ordem. 3, deixo as coisas organizadas. 4, sigo uma programação. 5, fico incomodado com pessoas bagunceiras. Essa frase é super importante. Fico incomodado com pessoas bagunceiras. 6, quero que tudo fique certo. 7, eu não gosto de bagunça. 8, eu gosto de rotina. 9, eu faço com que as regras sejam cumpridas. E 10, quero que cada detalhe seja visto. O que é uma pessoa assim? Como que você descreveria ela? Adjetivos para ela. Organizada, que pessoa certinha, que pessoa que cuida dos detalhes, que é cada coisa em seu lugar. E observa que eu estou bem, se eu tenho um alto traço de ordem, eu estou bem em quê? Em ambientes organizados, hierarquizados. Vamos pensar onde que esse cara está bem? Um cara com alto traço de ordem, se ele está no exército, é peixe dentro de água. Aquilo ali é uma maravilha para ele. Olha só as frases, ó, gosto de ordem, gosto de organização, sigo uma programação. Imagina esse cara aqui no exército. Nossa, tá um peixe dentro d'água, ele tá feliz e contente ali. Agora imagina que você foi respondendo, quem está nos ouvindo aí foi respondendo 0 para tudo. Agora se imagina no exército e ver o nível de sofrimento que você teria. Por quê? Porque o ambiente do exército é um ambiente que privilegia pessoas, mais adaptado para pessoas com alto traço de conscienciosidade, principalmente nesse aspecto de ordem. Interessantíssimo isso. E por que estudar a personalidade é importante? Novamente, aqui fica a dúvida.
ter um alto traço de ordem é bom ou ruim? É bom, na teoria, no senso comum. Mas imagina essa pessoa num ambiente que não é ordenado, pra ela é ruim, né? Naquele espaço. Perfeito. Porque às vezes a gente tá falando de Ou às vezes com um companheiro, uma companheira que não é, que é o contrário. E que inclusive acontece lá na minha casa, eu vou dar esse exemplo, né? A minha esposa é extremamente organizada, ela tem um altíssimo traço de ordem. Então, para ela, as coisas precisam ficar organizadas. Ela quer que as coisas fiquem organizadas e se sente bem com um ambiente com as coisas organizadas. Eu não preciso disso e meu traço de ordem não é alto. Por quê? Eu me sinto confortável, tranquilo. Se, por exemplo, uma meia está jogada, para mim tanto faz, eu não ligo para isso. Não é algo que eu nem consigo registrar. Lembra que personalidades diferentes percebem o mundo de maneira totalmente diferente. Dependendo da minha personalidade, eu estou com óculos de lente vermelha e você está de óculos de lente azul. Isso criou no início do casamento um certo conflito, porque ela queria que as coisas ficassem mais organizadas e eu nem estava vendo que as coisas estavam organizadas ou não. Quando eu comecei a estudar mais sobre personalidade, é que me deu o clique. É porque ela está enxergando o mundo a partir de um alto traço de ordem. Quer dizer que existe um incômodo real, verdadeiro, não é chatice, não é mimimi, não é nada, é algo real para uma pessoa que tem um alto traço de ordem, um incômodo com as coisas fora de lugar. Isso gera um sofrimento real para aquela pessoa que eu não estou sentindo. Para mim não tem, porque eu não tenho um alto traço de ordem. Eu estou confortável em ambientes desorganizados. Não que eu seja desorganizado, mas para mim não me incomoda em nada. Olha como estudar a personalidade, entender a personalidade é importante para seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu irmão, para todo mundo. Porque você começa a compreender melhor o outro e compreender como o outro percebe o mundo. E com isso, agora, por exemplo, eu consigo me adaptar muito bem sabendo sobre isso. Eu vou lá, coloco as coisas no lugar, porque eu quero que ela esteja bem e a gente esteja bem. Acabaram os conflitos por conta disso. De vez em quando eu ainda deixo uma coisa bagunçada, né? Mas isso não é. E tudo isso veio da compreensão de entender como ela está enxergando o mundo através da personalidade dela. Né? E por que poderia ser bom eu ter baixo traço de ordem? Essa é uma pergunta que todo mundo refletir. Porque quando você olha a ordem, realmente fica parecendo que é ótimo. A pessoa tem um alto traço de ordem. E não necessariamente é assim. Mas a pessoa que tem um baixo traço de ordem, ela também pode... Ela vai fazer as coisas mais rápido, ela não vai se preocupar tanto com, tipo, o que foi deixado no caminho, sabe? Acho que isso ajuda a criar uma empresa do nada e coisas assim, sabe? Perfeito. Olha que exemplo que você deu. Uma pessoa com baixo traço de ordem vai ter uma facilidade muito maior para criar e se sentir à vontade onde? Em um ambiente de uma empresa sendo criada agora. Porque é tudo desorganizado. Uma empresa nascendo, uma startup, é desorganizada, é uma coisa que é uma bagunça, você não tem diretrizes. Olha aqui, siga uma programação. Que programação que você tem numa empresa inicial? Não tem nenhuma. E se você tem um baixo traço de ordem, você está confortável no caos. Pensa nisso. Baixo traço de ordem aqui é estar confortável no caos. E um alto traço de ordem é eu preciso de organização. Então, uma pessoa, por exemplo, com alto traço de ordem vai estar muito melhor numa empresa consolidada, dentro de uma escala corporativa, com protocolos fixos. Por exemplo, numa Ford da vida, que é bem padronizado, numa Toyota, numa Toyota da vida, numa empresa, ela está se sentindo maravilhosamente, porque ela se sente bem com aquilo. E qual que seria a emoção básica ligada à ordem? Que a gente viu que a emoção básica, principalmente ligada à diligência, fazer muito, provavelmente tem a ver com culpa ou vergonha por não estar sendo produtivo. E qual seria a emoção ligada a alto traço de ordem? O que você acha que uma pessoa sente? Uma pessoa com alto traço de ordem, o que será que ela sente em um ambiente muito desorganizado? Quem tirou aí alto traço de ordem, coloca nos comentários o que você sente. Você entra num lugar, tá todo desorganizado. O que essa pessoa sente? Incômodo. Um incômodo, e é para além de incômodo.
Um incômodo muito forte é o quê? Quando eu tô... Nojo. Nojo, perfeito. Lembra daquele filme Divertidamente? Aham. Emoções básicas? Pensa nessas emoções básicas. Uma das emoções básicas era o nojo. Por que que o nojo é tão importante? E você lembra como que era nojinho? Sei lá, Acho que lembro, quando for cara. fazer corte, coloca uma foto da nojinho. Ela é extremamente delicadinha, organizadinha, tudo no lugarzinho certo, super certinho, tudo. Por quê? Porque o nojo é uma emoção básica humana e autotraste de ordem nada mais tem a ver com certo nojo, emoção básica por trás da desorganização, e o nojo é importante porque protege de patógenos e de doença. Então, por isso que esse traço de personalidade é tão importante, e ele tem a base no nojo. Quanto mais nojo eu tenho, menor a chance de eu ser infectado por doenças. Porque agora eu tenho nojinho. Lembra da nojinho lá na Divertidamente, daquele filme. E o meu traço de ordem nada mais é do que isso. Pergunta para uma pessoa que tem alto traço de ordem como que ela se sente no ambiente bagunçado. Incomodada, que asco, que coisa horrível, tá muito ruim isso aqui. A pessoa tá se sentindo mal. E quando ela chega num lugar bem certinho, organizado, como que ela sente? Até um quentinho no coração. Nossa, que gostoso, aqui tá bem organizado, aqui tá tudo em ordem e tal. Claramente, essa emoção de nojo é extremamente protetiva e evolutivamente foi passando ao longo da vida. Porque quando que isso é muito importante? Por exemplo, no puerpério. Uma mulher com alto traço de ordem tem uma menor chance de se contaminar com patógenos. É claro que hoje em dia a gente vive em ambientes muito limpos, mas lá no meio da floresta, milhares de anos atrás, durante a evolução, isso era algo importante. Esse traço de personalidade protegia de infecções de maneira geral, doenças infecciosas, que era a principal causa de morte no passado. Desde 1900 não é assim mais, a gente não tem um controle grande sobre isso. Interessante esse traço de conscienciosidade, né? É muito interessante, cara. E faz muito sentido o que você falou sobre essa diferença da ordem e do caos, né? Tem pessoas que vão ser mais confortáveis em ambientes. Não, mas vão ser mais confortáveis em ambientes com ordem. E tem outras pessoas que vão se adaptar muito bem a ambientes caóticos, né? E essas pessoas que se adaptam bem a ambientes caóticos normalmente vão ter esses traços baixos. Isso não é algo ruim, né? Não necessariamente, a gente precisa dessas pessoas. Imagina o nível de insegurança, incerteza a qual está submetido o empreendedor iniciando um negócio novo. É um nível de incerteza e insegurança absurdo que essa pessoa está submetida. Se ela não tiver um bom... Provavelmente, se ela tem um alto traço de ordem, ela vai sofrer muito com essa incerteza e falta de organização, ordem, protocolo, etc. E por isso que, geralmente, a mesma pessoa que cria negócios não é a pessoa que toca o negócio maduro, porque exigem personalidades diferentes. Verdade. E isso é interessante da gente entender, inclusive para vocês ganharem mais dinheiro em negócios aí. Conhecer de personalidade vai te ajudar também a tocar um negócio. Quando eu conheço a minha personalidade e eu sei desse meu perfil criativo, eu crio muitas coisas, eu estou tranquilo. De repente, muitas dessas pessoas, que inclusive eu tenho vários pacientes assim, perde a vontade, perde o tesão, por assim dizer. Perde a vontade quando a empresa cresce e necessita de protocolos. A pessoa se encontra desmotivada, a pessoa se encontra chateada. Por quê? Porque não é mais o mesmo ambiente. Ela gosta o quê? A explorar novos ambientes, estar confortável no caos, que é o início de um negócio. Quando a coisa está caminhando e é só administrar, aí eu vou precisar chamar um amigo, um sócio que tenha alto traço de conscienciosidade. Esse cara é ideal para tocar um negócio, o dia a dia de um negócio estabelecido. Mas esse cara vai sofrer muito no dia a dia de um negócio começando. Você vê, novamente a gente vê, ter personalidades diferentes na humanidade é essencial para a gente crescer. Eu preciso respeitar o jeito que você é, sua personalidade, porque eu estar usando esse microfone, isso daqui, exigiu personalidades diferentes. Porque eu precisei de um cara extremamente criativo, confortável em ambientes caóticos, que tolera muita incerteza e insegurança, para ter ideia do microfone.
Mas para distribuir o microfone, São outros organizar, caras. fazer fluxo de caixa, contabilidade, eu precisei foi do cara com alto traço de conscienciosidade, principalmente de ordem. Cara, eu me identifico muito, assim, eu tenho traço de conscienciosidade mais baixo, e pra mim, quando as coisas começam a ser muito, tipo assim, já sabemos o que a gente precisa fazer pelos próximos 2 anos, 3 anos, já organizamos tudo, é isso, esse é o jogo que tem que ser jogado, a gente já descobriu o jogo, perde a graça, cara. Completamente. Então, Perde a eu graça gosto quando ainda é completamente. um mistério, sabe? Quando ainda as coisas estão, a gente precisa descobrir as coisas ainda. Você vê, novamente, não existe personalidade boa ou ruim, depende do ambiente. Só que às vezes eu estou limitado pelas minhas condições atuais, socioeconômicas, e eu vou ter que estar em um ambiente no qual eu não tenho dizer. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso estar naquele ambiente ali, não tem jeito na minha situação. Porém, em outros momentos eu vou ter flexibilidade e vou poder fazer escolhas diferentes de qual ambiente e situação eu estarei. Quando eu conheço de personalidade e conheço a minha personalidade, a chance de eu tomar uma decisão que vai me levar para um ambiente onde que eu me sinto melhor, tenho menos conflitos e, consequentemente, maior chance de sucesso é muito maior se eu conheço sobre mim mesmo. Ou, por exemplo, você poderia ficar batendo cabeça, né? Usando o exemplo que você deu, de quando a sua empresa ficar grande e precisar de protocolos, etc., você poderia ficar querendo tocar aquilo ali. E você ia sofrer imensamente. Enquanto se você conhece a personalidade, você fala, é isso, eu não sou esse cara, eu preciso de um cara com tal e tal personalidade para tocar isso aqui o dia a dia. Não sou eu esse cara. É por isso que a natureza tem personalidades diferentes. Então eu vou sair daqui, deixa eu contratar esse cara, ou deixa eu ser sócio de um cara com essa personalidade. Personalidades complementares. Perfeito, cara. É isso sobre conscienciosidade? Temos várias coisas a falar sobre isso, mas isso é o básico da gente entender o que é esse primeiro traço de conscienciosidade.